A tripulação do navio Oceano Futuro aguarda para descarregar na Baía de Bógnia, no Mar Báltico, sob temperaturas abaixo de zero. O gelo começa a se formar em torno do navio cargueiro. À medida que o gelo começa a se solidificar, o risco de ficar preso nesse ambiente congelado aumenta a cada hora que passa. À medida que a camada de gelo aumenta, o quebra-gelo Fennec avança triturando o gelo denso que prende o navio porta-contêineres. Os quebra-gelos evoluíram de barcos capazes de navegar no gelo para navios projetados especificamente para quebrar o gelo que sufoca rotas comerciais, prende descobertas científicas e estrangula as indústrias que impulsionam nossa economia. Mas quando grandes navios ficam presos no gelo, que tecnologia um quebra-gelo possui para despedaçar o gelo? E como eles evoluíram de uma balsa ferroviária nos grandes lagos para um quebra-gelo nuclear no Ártico? Os primeiros navios para navegação no gelo surgiram no século XI, quando colonos do Ártico e do Mar Branco, no norte da Rússia, usavam pequenos navios à vela de madeira chamados coque. O coque tinha um casco arredondado reforçado por uma camada extra de tábuas ao longo da linha d'água, feitas de carvalho ou larício, chamada kodza. Quando os campos de gelo se fechavam, o casco arredondado fazia o navio ser empurrado para fora da água e sobre o gelo, evitando danos à embarcação. Por séculos, essas embarcações que navegavam no gelo, mas não eram quebra-gelos, já usavam elementos de design importantes, duplo revestimento ou casco arredondado reforçado. Na década de 1830, com a difusão da energia a vapor nos portos do norte dos Estados Unidos da América, barcos a vapor com rodas de pás mantiveram o comércio ativo em portos antes bloqueados pelo gelo no inverno. Esses barcos a vapor com rodas de pás tinham cascos reforçados e usavam as rodas para quebrar o gelo fino do porto antes de se formar totalmente. Eles não foram criados como quebra-gelos, mas para permitir que barcos a vapor com rodas de pás operassem o ano todo. Só no final do século XIX que a tecnologia e o design dos quebra-gelos começaram a se desenvolver, permitindo que o quebra-gelo ocupasse seu lugar na economia. Em 1888, o arquiteto naval Frank Kirby criou o navio quebra-gelo americano para enfrentar o gelo compacto nos Grandes Lagos, no Estreito de Mackinac. Kirby projetou a balsa ferroviária quebra-gelo Saint Ignace, equipada com hélices de 2.000 HP na popa e 1.000 HP na proa. Capitães de navios descobriram que era preciso apontar a popa para o gelo, permitindo que as hélices removessem o gelo quebrado debaixo do navio. A hélice de proa de Kirby conseguia remover água e gelo quebrado da parte dianteira do navio, o que significava que seus navios não precisavam manobrar para virar e colocar a popa de frente para o gelo. O uso de hélices de proa na construção naval foi uma evolução lógica. As balsas ferroviárias foram feitas para levar vagões de trem, e Kirby criou recursos de quebra-gelo para garantir pontualidade, não como quebra-gelos especializados. Mais ou menos na mesma época, a Europa estava desenvolvendo seu próprio quebra-gelo, projetado especificamente para navegar no Mar Báltico. Navios típicos de alto mar têm um casco pontiagudo para cortar a água com o mínimo de atrito possível. O quebra-gelo europeu aprendeu com o coque e usou uma proa arredondada em forma de colher, projetada para subir sobre o gelo e esmagá-lo com o peso do navio. O design era eficiente em gelo fino, mas não funcionava tão bem no gelo compacto do norte do Báltico. Em 1893, um estudo da Sociedade Técnica Imperial Russa chamado A Possibilidade de Navegação de Inverno até São Petersburgo indicou que era tecnicamente viável navegar pelo estuário do Neva o ano todo. O vice-almirante Stepan Makarov, um oficial e pioneiro naval, gostou da ideia e decidiu focar a pesquisa tecnológica naval em quebra-gelos. Em 1896, na Finlândia, o governo prepara a licitação do segundo quebra-gelo estatal, Sampo, buscando tecnologia inovadora para atender suas necessidades. O Senado finlandês envia especialistas para estudar as embarcações quebra-gelo que operam nos grandes lagos dos Estados Unidos da América. Ele investiga as balsas e recebe de Kirby detalhes técnicos dos navios.
Apesar de os navios de Kirby serem balsas e não quebra-gelos especialmente projetados, os finlandeses usam essas informações para aprimorar sua proposta. Finlândia e Rússia escolhem a Armstrong, Whitworth and Company, de Newcastle, Inglaterra, para construir seus quebra-gelos. O quebra-gelo finlandês Sampo utiliza um projeto de hélice de proa de Kirby dos Estados Unidos da América, também usado pelo quebra-gelo russo Yermak. São chamados de quebra-gelos americanos por suas hélices de proa. Em 1898, o Sampo entra em serviço e começa a auxiliar navios fora do porto de Hanko, na Finlândia. A roda de proa de aço do quebra-gelo é inclinada a 23 graus. O navio avança sobre o gelo que se parte com seu peso. Com motor de 2.800 cavalos, Sampo esmaga gelo de até 50 centímetros de espessura. O gelo em camadas se forma quando se fratura e acumula sob pressão de mais gelo. E Sampo supera as expectativas. Em 1899, o Yermak foi lançado na Rússia. Além da hélice de proa ao estilo americano, o almirante Makarov adiciona uma nova inovação ao seu quebra-gelo. Um sistema de escoramento ativo utiliza tanques de escoramento que são parcialmente preenchidos com água nos lados de bombordo e estibordo do navio. O quebra-gelo balança de um lado para o outro, bombeando água de um lado para o outro. O balanço contínuo reduz o atrito e ajuda a quebrar o gelo, o que funciona bem com a hélice de proa. O Yermak tem uma proa longa, que é a parte mais à frente da embarcação acima da linha d'água, o que permite que ele suba sobre o gelo e o quebre para abrir passagem. Os lados inferiores do navio se curvam para dentro, no formato arredondado que a Rússia conhece do coque, o que impede que o Yermak fique preso no gelo. O navio apenas desliza até se apoiar no gelo. Possui casco duplo com 48 compartimentos estanques, proa reforçada de até 4 centímetros e 9.000 cavalos. O Yermak foi construído para quebrar o gelo nos mares Báltico e Kara, mantendo os portos do norte da Rússia abertos por mais tempo no inverno. Ao ver o navio em ação, o vice-almirante Makarov decide explorar as regiões polares e, em julho de 1899, o Yermak parte para o Ártico, tornando-se o primeiro quebra-gelo polar do mundo. No inverno, o porto de Estocolmo, capital da Suécia, congela. Com Finlândia e Rússia mantendo portos abertos no inverno, os suecos notam a eficiência da proa americana. Cidades em Norlândia e no norte da costa báltica sueca enfrentam invernos ainda mais rigorosos. Com o início da Primeira Guerra Mundial interrompendo o comércio nas regiões do sul, o governo sueco criou um comitê para explorar os benefícios econômicos e as necessidades de expandir para o norte fora de perigo. Mas precisarão de quebra-gelos mais potentes para manter a costa da Norlândia aberta o ano todo. Em 1915, a Suécia constrói seu primeiro quebra-gelo marítimo, o Zakterich, para a cidade de Estocolmo. O ângulo e o formato da proa seguem o design americano, parecido com o quebra-gelo finlandês Sampo. Para desenvolver a região de Norland, o comitê decide que o serviço de quebra-gelo deve ser um serviço público, semelhante ao da Finlândia, e não uma operação comercial privada. Em 1924, o parlamento sueco aprova a compra de outro grande quebra-gelo para a passagem do norte até Norlands. Em poucos anos, a costa báltica sueca fica tão movimentada que os dois quebra-gelos não conseguem dar conta do tráfego marítimo e manter a passagem de Norland aberta. A proposta de um terceiro quebra-gelo surge, e diante do inverno rigoroso e da pressão de grupos comerciais, o governo sueco lança um novo programa para construir quebra-gelos e manter vias navegáveis abertas em Estocolmo e na passagem de Norland. Mas, por causa dos canais rasos no Golfo de Bótnia, não podem só construir quebra-gelos maiores. O governo sueco encomenda ao arquiteto naval O.R. Van Sydow a proposta de 3 novos projetos de quebra-gelo baseados nas dimensões e linhas de casco de um novo quebra-gelo finlandês, Jacarã, que é o maior e mais forte quebra-gelo do mundo. O Jacaru é equipado com caldeiras a óleo em vez de carvão e possui tanques de lastro semelhantes aos do Yermak, na Rússia.
Dois dos projetos de Von Cito utilizam motores a vapor movidos a óleo, inspirados no Jacaru. A terceira ideia, com motores diesel-elétricos, custará bem mais e usa tecnologia experimental. A propulsão diesel-elétrica nunca foi usada em um quebra-gelo. Nos países nórdicos, a quebra de gelo é um serviço público estatal feito com embarcações especiais. As embarcações quebra-gelo nos Estados Unidos são ou cortadores multifuncionais do governo ou balsas de passageiros e trens operadas por empresas privadas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos é o principal órgão responsável pelo desenvolvimento de quebra-gelos, pois precisa de embarcações para patrulhar o extremo norte, abastecer comunidades isoladas e auxiliar na navegação no inverno. A quebra de gelo é considerada uma prioridade nacional baixa e não possui um programa coordenado de pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos estão atrás da Europa no design de quebra-gelos com casco de aço e motores potentes. Em 1927, o navio Northland foi a primeira embarcação polar dedicada, usando um projeto interno baseado em pesquisa com oficiais de diferentes experiências no Ártico, principalmente da era da navegação à vela. Os resultados indicam que marinheiros desejam velas auxiliares caso os motores diesel-elétricos, tecnologia relativamente nova, falhem. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América constrói uma embarcação polar com casco de aço, motores diesel-elétricos, hélice e velas convencionais. É o navio mais caro da Guarda Costeira e uma decepção, pois é apenas capaz de navegar no gelo, não um quebra-gelo. No Ártico, o Northland é pequeno, ineficaz para quebrar o gelo e difícil de manobrar, mas o sistema diesel-elétrico funciona. Na Suécia, o setor de engenharia elétrica apoia o sistema diesel-elétrico e quer avançar, mas o governo hesita e consulta especialistas sobre sua eficácia. A Marinha Real Sueca destaca o navio Northland, da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, capaz de navegar no gelo com propulsão diesel-elétrica. Embora não seja um quebra-gelo, eles ainda o usam como exemplo para apoiar o novo sistema de propulsão em clima frio. E os estaleiros suecos concordam. Com os portos abrindo no inverno, há uma grande transformação acontecendo na indústria naval. E os estaleiros têm a ganhar com a construção de outro quebra-gelo estatal, que será construído localmente e permitirá que mais navios naveguem pelas águas locais. Os estaleiros locais já começaram a construir embarcações motorizadas usando motores de fabricantes próximos. Instalações. Os setores naval e elétrico suecos vão se beneficiar da transição para o diesel elétrico. E como o diesel elétrico precisa de menos combustível e pessoal, espera-se que seja mais econômico do que o vapor. Em 1933, é lançado o IMA, primeiro quebra-gelo diesel elétrico do mundo e o mais econômico da Suécia. Ele tem duas hélices na popa e uma na proa. A proa tem formato inspirado nos quebra-gelos finlandeses dos anos 1920. Em troca dos projetos técnicos, os finlandeses podem observar o desempenho do IMA enquanto se preparam para o SISU, primeiro quebra-gelo finlandês a diesel elétrico. Nos anos 1930, com o aumento da demanda por aquecimento a óleo nas grandes cidades, os Estados Unidos da América percebem a necessidade de um quebra-gelo completo nas vias navegáveis. Diferente do carvão, o óleo de aquecimento não pode ser armazenado indefinidamente e precisa ser transportado durante o inverno. Em 1933, o Congresso autoriza a construção de um navio quebra-gelo para o rio Hudson. E em dezembro de 1936, o presidente Roosevelt emite uma ordem executiva, direcionando a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América a auxiliar na navegação e manter rotas, canais e portos abertos durante todo o inverno. A ordem executiva destaca a urgência do quebra-gelo, mas não destina recursos para pesquisa e desenvolvimento. Como a Guarda Costeira não tem experiência em projetar quebra-gelos, como mostra o Cutter Northland, decidem buscar informações no exterior da forma mais barata. O oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, Eduardo Thiel, visita a família dinamarquesa, da esposa em Copenhague. Thiel é instrutor de natação na Academia da Guarda Costeira e engenheiro elétrico. Ele não tem formação em arquitetura naval,
nem experiência em navegação polar, mas está na Europa, e isso economiza os custos de viagem. A licença europeia de Thiel é suspensa quando ele é enviado à Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Letônia e Holanda para estudar projetos de quebra-gelos e registrar desenhos do casco, proa, sistema de propulsão e configuração das hélices. Quando Thiel examina o navio sueco IMA, ele descobre que ele combina o motor diesel elétrico Northlands com o formato da proa da balsa de água Sainte-Marie dos Grandes Lagos. Ele descobre que as balsas de carros nos Grandes Lagos, na década de 1880, andavam de ré para quebrar o gelo. E foi aí que a quebra de gelo moderna começou. A informação básica que Thiel está procurando na Escandinávia já está sendo usada nos Estados Unidos. Ao voltar aos Estados Unidos da América, Thiel auxilia no projeto dos novos rebocadores quebra-gelo da Guarda Costeira, embarcações de 34 metros cascos reforçados e motores diesel-elétricos potentes. No inverno de 1940, o novo Raritan da Guarda Costeira e seu navio irmão Nagatuk quebram o gelo no rio Hudson, mantendo a navegação aberta para os navios comerciais. Na primavera de 1940, a Alemanha invade a Dinamarca e a Guarda Costeira é designada para defender a Groenlândia, que faz parte do Reino da Dinamarca. O foco se desloca das vias navegáveis interiores e costeiras para o Ártico. Quando a Guarda Costeira une-se à patrulha da Groenlândia, nenhum navio consegue atravessar o gelo do Ártico para outras embarcações seguirem. Em 1941, Thiel retorna ao quartel-general da Guarda Costeira e recebe a ordem de construir o melhor quebra-gelo do mundo, um quebra-gelo capaz de suportar as duras condições do oceano. Para um quebra-gelo capaz de suportar as duras condições do oceano, a operação no Ártico apresenta um novo conjunto de dificuldades. Para que o navio tenha maior alcance e seja autossuficiente por um ano no gelo, precisa ser eficiente no combustível, e suas máquinas devem operar em temperaturas de até 50 graus Fahrenheit. Nas águas geladas, o navio precisa ser feito de aço resistente e tolerante a baixas temperaturas para não ficar quebradiço. O quebra-gelo sueco IMA é o melhor exemplo do que a Guarda Costeira precisa. Muita potência instalada em um navio relativamente curto. O IMA é usado como modelo para o desenvolvimento do quebra-gelo Northwind, e os quebra-gelos da classe Wind são curtos em relação à sua potência de motor e boca. O Northwind tem 82 metros de comprimento e 19,4 metros de largura, o que é semelhante ao IMA com 78,6 metros de comprimento e 19,3 metros de largura. Ele tem 3 hélices com 10.000 cavalos de potência, próximo aos 9.000 do IMA, e o Northwind adota a tecnologia de tanques de cura da região do Báltico. No Ártico, as hélices de proa usadas nos vagões dos Estados Unidos da América e do Báltico têm causado problemas aos soviéticos em ambientes gelados. Arquitetos navais notaram que a formação e cobertura de gelo afetam muito o desempenho de projetos de quebra-gelo. A grande diferença entre o gelo ártico de vários anos e o gelo de inverno no Mar Báltico ou Grandes Lagos. O gelo polar de vários anos é grosso, duro e preso a bancos de areia ou icebergs encalhados. Já o gelo de inverno é formado por gelo solto, de crista e à deriva. O gelo solto é formado por blocos flutuantes de até 2 metros, enquanto o gelo à deriva são fragmentos levados por ventos e correntes marítimas. No norte do Mar Báltico, o propulsor de proa quebra bem esses pequenos pedaços de gelo solto. Como o propulsor de proa fica na linha central do navio, seu uso gera o efeito de prop walk. Quando a hélice gira, ela faz com que o barco se mova lateralmente. No gelo polar espesso, o movimento lateral empurra o navio contra um lado da barreira de gelo e aumenta o atrito, o que desacelera o navio. A Guarda Costeira projeta os quebra-gelos da classe Wind com hélices de proa destacáveis, mas elas quase não são usadas nas águas do Ártico. Após a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia perdeu 2 de seus 3 mais novos quebra-gelos para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como reparação de guerra. Com apenas um quebra-gelo, a economia desacelera e o governo finlandês cria um comitê para planejar a compra de outro maior.
Em março de 1946, o Comitê dos Quebra-Gelos visita Estocolmo para embarcar no sueco IMA. Eles analisam todo o navio, consultam especialistas suecos e reúnem muitos detalhes técnicos e operacionais, inclusive sobre a grande reforma do IMA em 1945. A ideia de usar 2 propulsores de proa é levantada. Suecos apoiam 2 propulsores de proa, o que pode aumentar a eficiência no gelo compacto. Como o IMA tem apenas um propulsor de proa, ele precisa dar ré em formações de gelo espessas, o que é lento e consome muito combustível. Oficiais suecos de quebra-gelo souberam do Canadá sobre o lançamento da balsa ferroviária quebra-gelo a Big Vite, que tem 2 propulsores de proa girando em direções opostas para reduzir o desvio lateral. A Suécia planeja construir novos quebra-gelos e seus oficiais querem saber como a tecnologia mais recente desse setor irá funcionar. Eles sugerem que a Finlândia teste o conceito usado no Abigvit e nos quebra-gelos da classe Wind. O Comitê Finlandês de Quebra-Gelos está dividido sobre as hélices. A maioria dos finlandeses não acredita que a balsa canadense comprove a viabilidade dos 2 propulsores de proa e considera que as condições de gelo no Canadá diferem das da Finlândia. Em 1947, a Finlândia gostaria de encomendar um navio um pouco maior, mas tecnologicamente bastante semelhante ao IMA. Mas eles não têm fundos para avançar, então o debate sobre os propulsores continua em segundo plano. O comandante Stellan Hermelin, mestre do Instituto de Marinha, foi promovido para liderar o serviço de quebra-gelos e criar regulamentos para melhorar a navegação e segurança no inverno. Ele deve coordenar com países como Finlândia e Dinamarca, que compartilham vias navegáveis de quebra de gelo. Em março de 1948, Hermelin vai aos Estados Unidos da América e Canadá investigar o problema das hélices mais detalhadamente. Ele visita a Guarda Costeira dos Estados Unidos e os estaleiros que construíram os navios da Guarda Costeira e a balsa canadense. Ele fala com o engenheiro-chefe da balsa Abigwai, no Canadá, e se reúne com os projetistas. Hermelin entrega ao Comitê Finlandês de Quebra-Gelos todos os documentos de projeto que ele reuniu. Hermelin acredita que 2 propulsores na proa de um quebra-gelo são não só viáveis, mas superiores ao design de hélice única, fazendo o Comitê Finlandês repensar sua posição. Em 1954, o governo finlandês encomenda o quebra-gelo estatal Voima. Voima é construído pela empresa finlandesa Wärtsilä e é o primeiro quebra-gelo do mundo a ter 2 propulsores na proa. A atenção da mídia que isso traz ajuda a indústria naval finlandesa a se tornar líder mundial em design de quebra-gelos. Originalmente, os projetistas pensavam que um propulsor na proa ajudava a quebrar o gelo ao reduzir a pressão sobre o gelo à frente do navio. Pesquisas e experiências mostram que propulsores de proa aumentam a capacidade do navio de quebrar o gelo ao expulsar o gelo debaixo do casco, reduzindo o atrito com o gelo quebrado. Um propulsor de proa só lubrifica um lado do casco, enquanto o novo quebra-gelo finlandês com 2 propulsores tem expulsão mais forte e equilibrada. O quebra-gelo Voima pode lidar com cristas de gelo mais espessas, sem precisar ariete contra o gelo, e um navio com 4 propulsores é extremamente manobrável, tornando-os ideais para trabalhos em espaços apertados em portos e rios. Mas os propulsores de proa não são adequados para o gelo polar multianual mais duro encontrado na região do Ártico. Em 1954, a Rússia liga as primeiras usinas nucleares do mundo à sua rede elétrica e, em dezembro de 1957, retoma o uso de quebra-gelos a vapor com tecnologia nuclear. O Lenin foi o primeiro quebra-gelo nuclear. Ele pode navegar a 2 nós em gelo de 2,4 metros por até 1 ano. Diferente dos quebra-gelos convencionais movidos a diesel, os nucleares usam fissão nuclear para gerar vapor e acionar turbinas conectadas às hélices. Esse processo fornece uma fonte de energia contínua e potente, permitindo que a embarcação opere por longos períodos sem reabastecimento. É o quebra-gelo ideal para regiões árticas, crucial para missões científicas de longa duração, rotas comerciais de navegação e para manter passagens navegáveis em águas congeladas.
Apesar do design especializado criado no início do século XX, apenas nos anos 1990, engenheiros exploraram todo o potencial de um navio quebra-gelo multifuncional para as 4 estações. Como a maioria dos quebra-gelos é estatal e não privada, acredito que os governos demoraram para adotar uma tecnologia dos anos 1950. A hélice de proa é essencial no desenvolvimento dos quebra-gelos. Por quase 100 anos, a hélice de proa era instalada em direção fixa. Ter 2 hélices de proa e 2 hélices de popa dá ao navio mais controle direcional. Em 1955, o propulsor azimutal foi patenteado, permitindo a hélice girar 360 graus em seu próprio eixo. Propulsores rotativos garantem controle preciso da posição e orientação do navio. Com o posicionamento dinâmico computadorizado, propulsores azimutais permitem que plataformas de petróleo, embarcações de apoio a mergulho e navios de elevação realizem tarefas complexas no oceano, mantendo posição fixa. Em 1993 é apresentado o quebra-gelo finlandês Finec. No verão, esse quebra-gelo multifuncional é usado para tarefas offshore, como instalação de cabos e tubulações ou como embarcação de apoio para plataformas de perfuração de petróleo, e no inverno quebra o gelo. Propulsores azimutais ou Z-drives aumentam a manobrabilidade da embarcação no verão e eliminam a necessidade de hélices de proa, tornando-a ideal para o gelo do Báltico. Enquanto propulsores azimutais usam energia mecânica do motor do navio, os azépodes evoluíram com motor elétrico em cada hélice, tornando-os mais compactos. Em 1998, o quebra-gelo finlandês Botnica foi o primeiro multiuso a usar azépodes na propulsão. Como toda a cápsula gira 360 graus, o navio não precisa de leme, o que libera espaço dentro da embarcação. Os azipodes possibilitam que os quebra-gelos se movam em qualquer direção, permitindo quebrar o gelo indo para frente ou para trás ao girá-los. A indústria de construção naval continua aprimorando seus projetos, focando na redução do atrito entre o gelo e o casco do navio. Apesar de alternativas como tintas de polímero ou bombeamento de água ou ar comprimido no casco, a hélice ainda é o meio mais eficaz de afastar o gelo do navio. Quebra-gelos são caros para comprar e operar, e devido ao pequeno número de embarcações ao redor do mundo, nenhum país ou estaleiro individual tem a capacidade de se especializar nessa classe única de navio. A cooperação internacional viabiliza o desenvolvimento e a transferência da tecnologia de quebra-gelos, como casco arredondado, tanques de autorrecuperação e propulsores azipod. Em países com vias navegáveis congeladas, quebra-gelos são essenciais para movimentar a economia. Sobre